Com certeza você já ouviu falar em gêneros de texto ou tipos de texto. Vamos lembrar que existem textos literários e textos não literários. Neste vídeo nós abordaremos aspectos relacionados aos textos não literários e com certeza você muito rapidamente vai adquirir um domínio sobre este conteúdo. Vamos com muita calma, muita atenção, porque na sua prova você pode ou deve ser solicitado a classificar um texto ou um fragmento do texto em relação à sequência dominante. De uma maneira geral, nós podemos dizer que as sequências que poderão aparecer em um texto, elas são narrativas, descritivas, explicativas, argumentativas, dialogais ou injuntivas. Vamos com calma, se for necessário repita o vídeo quantas vezes for necessário. Estou lembrando que deve aparecer alguma questão na sua prova considerando as sequências textuais. Nas sequências narrativas, observa-se que o autor do texto ele pretende contar uma história. Por isso haverá a apresentação de um enredo. Os fatos narrados deverão acontecer em algum espaço, que pode ser físico ou psicológico. A apresentação de um tempo, o fato narrado acontece em algum momento. Esse momento geralmente é o passado. E o foco narrativo, que é em que pessoa o narrador conta a história. Se ele conta como narrador personagem, nesse caso nós temos um foco narrativo de primeira pessoa, ou de terceira pessoa que tem uma visão parcial ou uma visão completa dos fatos. Para isso é muito importante você observar que os verbos presentes no texto, eles necessariamente indicam ação. E que o tempo em que esses verbos acontecem, ele é predominantemente no pretérito, ou seja, no passado. É muito importante você olhar se compreendeu até aqui. E se compreendeu, vamos a uma próxima sequência, que é a sequência descritiva. Quando nós apresentamos um texto, ou um fragmento de um texto, nós podemos precisar de construir sequências descritivas. Isso acontece quando nós queremos caracterizar pessoas ou espaços. Lembrando que essa caracterização de pessoas pode ser física ou psicológica, E que os espaços eles podem ser fechados, uma sala, uma casa, ou aberto. Ou seja, por exemplo, quando nós descrevemos a presença de alguém, de um animal em liberdade, no meio ambiente. Para isso, nós usamos predominantemente os adjetivos, já que nós vamos apresentar características ou qualidades. Legal? Até aqui, calma, verifica se entendeu. Se não entendeu, repete o fragmento do vídeo. Já nas sequências argumentativas, nós fazemos a contraposição, a oposição de ideias. Lembra que quando se pede um fragmento do texto, essa contraposição ela pode não aparecer. O mais importante é você perceber que nas sequências argumentativas nós apresentamos opiniões. E temos que, para justificar essas opiniões, apresentar argumentos. Esses nossos argumentos serão desenvolvidos a partir de premissas ou de inferências. Legal? Verifica se entendeu até aqui, insistindo nessa nossa apresentação, que se você, por algum detalhe, perdeu parte da explicação, não compreendeu, pausa o vídeo, volta o vídeo, repete até entender, não prossiga sem ter tido pleno entendimento do que está sendo desenvolvido, porque deve aparecer uma questão na sua prova. Vamos ao próximo tipo de sequência. Nas sequências explicativas ou expositivas, geralmente nós apresentamos um questionamento. No texto, esse questionamento é respondido.
A sequência explicativa, ela pode, entretanto, se eu pego apenas um fragmento do texto, ela pode se caracterizar, né, somente por apresentar levar a um questionamento. Vamos aqui agora à penúltima sequência, que é a sequência dialogal, lembrando que essa sequência dialogal ela se caracteriza pela apresentação de diálogos, conversas, né? Em textos teatrais, em telenovelas, em filmes, em revistas, né? Quando se conta uma história e se apresentam então os diálogos, que são as conversas entre os interlocutores. Quando isso acontece, nós temos sequências dialogais. Se você entendeu, vamos à próxima sequência. Por último, as sequências injuntivas. Elas se caracterizam por apresentar, não é, a representação de ordens, de conselhos, quando naquela sequência, naquele texto, acontecem instruções, muito frequentes em manuais de eletrodomésticos, manuais de uma maneira geral, bulas ou receitas, né? E lembrando que muitas vezes acontece a presença de verbos no imperativo. Então, muito importante você dar uma olhada nessas sequências, repetir várias vezes o estudo, fixar esse conteúdo. Se você tiver alguma dificuldade, nos informa, nós trataremos de repetir essa explicação de maneiras diferentes, quantas vezes forem necessárias. Lembrando que na sua prova deve aparecer alguma questão em que você vai depender, né, do conhecimento desse conteúdo. Até o nosso próximo encontro.